República Liberal Populista. É o período que vai de 1946 até 1964, com o golpe militar. A gente chama de República Liberal porque é um período de experiência democrática no Brasil, populista porque é o período de apogeu do populismo. Né? Então, primeiro presidente aqui é o Eurico Gaspar Dutra, porém, você não consegue entender a República Liberal Populista, esse período de 46 até 1964, se você não tiver com clareza o contexto externo ao Brasil. Então, qual é a conjuntura externa? Guerra Fria. Né? Então, a gente tem um cenário de Guerra Fria, de disputa ideológica, territorial, econômica, entre União Soviética e Estados Unidos no mundo. Então, Estados Unidos e União Soviética passam a disputar áreas de influência por todo o globo terrestre, e essa disputa chega no Brasil. Tá? Do ponto de vista terrestre, a gente tem o processo de redemocratização, com eleições em 1945, a formação do Congresso Nacional e a formação dos partidos políticos. Importante você saber o quê? Que o PSD e o PTB são dois partidos de base getulistas. Tá? A UDN não. Né? A UDN é um partido liberal, enfim, com um discurso muito conservador, moralista, e que vai principalmente está muito associado ao setor mais aristocrático, empresarial do país. Tá? Enquanto que o PTB, enfim, de alguma forma estará ligado aos setores mais trabalhistas, e o PSD mais ou menos ali na linha do PTB, mas o PSD, perdão, ele migra, né? Originalmente ele fica alinhado com o PTB, mas a partir da década de 60 ele começa a migrar para o lado da UDN. Bom, em 1946 a gente tem a Constituição, que foi votada, promulgada. É sempre importante saber as constituições, aspectos gerais, porque elas determinam as regras do jogo, né? Então, ela mantém eleições diretas e secretas, mandato presidencial de 5 anos. Aqui você tem que ficar esperto, porque retorna o cargo de vice-presidente, mas as eleições para presidente e para vice-presidente são separadas. Então, isso vai produzir problemas lá na frente. Por quê? Porque haverá uma situação em que você tem um presidente de uma posição política e ideológica e o vice-presidente de oposição. Né? Ikeda, Oi. desculpa atrapalhar, é que você tá falando, eu acho que você não percebeu que você não mudou de slide, daí a gente não tá conseguindo Ei, anotar. na verdade, eu acho que aqui que travou. Ah, tá bom, obrigada. Tá em que slide aí para você? Porque para mim eu tô Agora vendo. você mudou. Ah, então, já tava. Para mim já tava. Acho que deu um delay aí, né? É. Bom, e aí o que acontece? Né? Autonomia dos três poderes. Então, supostamente é um período democrático. Né? Período que vai, por exemplo, defender na sua Constituição a liberdade de expressão, a liberdade partidária e sindical. No entanto, o fato do Brasil estar alinhado aos Estados Unidos ao longo desse período, né, faz com que as coisas não sejam, enfim, tão evidentes assim. Então, o primeiro presidente aqui é o Eurico Gaspar Dutra, né? E ele é o primeiro a se alinhar, a alinhamento aos Estados Unidos. Então, o Dutra rompe com a União Soviética, se alinha aos Estados Unidos e vai, enfim, fazer uma série de tratativas nesse sentido. Então, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é, enfim, um tratado que garante a intervenção norte-americana no Brasil se os seus interesses estiverem ameaçados. Né? A cassação do Partido Comunista Brasileiro, em 1947. Isso é importante saber. Por quê? Porque, ao retirar o Partido Comunista
do jogo democrático, o governo ele rompe com ele corrompe a própria Constituição, né, de liberdade partidária. Então, partido de esquerda ele é limado, ele é excluído da democracia de 36 a 64. Aqui no Brasil, a gente vai ter a instituição da Escola Superior de Guerra. Essa é uma instituição que você tem que ficar atento, por quê? Ela é criada para identificar, combater comunistas no Brasil. Tá? É uma instituição militar. E é a instituição que, por exemplo, estará por trás do golpe militar de 1964. Tá? Então, é a escola que forma militares dentro do Exército, a Escola Superior de Guerra. Às vezes ela aparece só com a sigla ESG, tá bom? E, enfim, tudo isso aqui para mostrar o quê? Que o Eurico Gaspar Dutra está 100% alinhado com os Estados Unidos. De um ponto de vista econômico, você vai ver que a coisa é mais profunda ainda. Ele assume uma política econômica liberal, e liberalismo aqui significa o quê? Menor intervenção do Estado na economia, e facilitação da entrada de capital estrangeiro no país. Bom, o que vai acontecer no governo Dutra? O Vargas tinha quitado a dívida externa brasileira, é uma dívida exorbitante, e deixado reservas, né, bastante significativas para o próximo governo. O que vai acontecer é que o Dutra, assumindo uma política econômica liberal, ele vai esgotar com as reservas deixadas pelo Getúlio Vargas. E esgota por quê? Porque, ao facilitar a entrada de produtos importados, de importados aqui no Brasil, ele causa uma balança comercial deficitária, né? Uma balança comercial desfavorável para o Brasil. Tá? Isso vai levar ao esgotamento das reservas deixadas por Getúlio Vargas e dará origem ao renascimento da dívida externa brasileira, que vai crescer gradativamente ao longo dos anos, tá bom? Ele tenta implementar um plano econômico chamado Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte, aliás, transporte e energia, tá? Coloquei educação aí, transporte e energia, não dá certo, né? Licença, eu acho que você não passou o slide de novo. Pra gente tá travado. Ah, agora foi, obrigada. Só eu mexer. E aí, o plano SALT não dá certo, né? Por que o plano SALT não dá certo? Porque não tinha recurso para a aplicação do plano. Tá? Além disso, o que eu tenho a dizer? O Dutra não tinha apoio no Congresso para aprovar esse plano. Deixa eu mudar aqui, tá? Não é educação, é energia. A falta de apoio dele no Congresso tem basicamente a ver com a situação financeira do país. Né? O Brasil estava, enfim, tinha gastado todas as suas reservas, já estava devendo bastante, então o plano não vai para frente. Bom, ainda durante o governo Dutra, acontece um episódio chamado Missão Abink. Tá? Então, John Abink, economista norte-americano enviado pelo governo dos Estados Unidos, vem para o Brasil para discutir com o governo brasileiro a questão econômica. Né? O representante aqui do Brasil é Otávio Bulhões. Tá? Então, Otávio Bulhões e John Abink, eles fazem uma espécie de análise da situação econômica brasileira. Eles queriam entender, bom, primeiro, por que da inflação, né, e como fazer para resolver o problema econômico do país. Qual a conclusão que esses dois vão chegar? A inflação acontece por conta dos salários elevados dos trabalhadores
e a baixa oferta de mercadoria. Como é que se resolve esse problema? Você tem que congelar salário, né, e, ao mesmo tempo, aumentar a liberdade de ação do capital estrangeiro no país. É fazer com que as empresas estrangeiras forneçam aquilo que falta no mercado interno para, enfim, ampliar a concorrência e diminuir a inflação. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O salário do trabalhador era alto nessa época? Não. Aliás, nunca foi alto na história do Brasil. O que você tem que entender na missão ABINC é o quê? Que, no final das contas, o que se está fazendo aqui é tentando criar um pretexto para a entrada do capital estrangeiro e, sobretudo, uma entrada que favoreça, né, o capital estrangeiro no Brasil. Então, assim, pagando salários menores, essas empresas têm maior lucratividade. Então, a missão ABINC é basicamente um atestado para que os Estados Unidos possam penetrar ainda mais no mercado nacional. Bom, a governo Dutra, adivinha quem retorna? Getúlio Vargas. Então você pode reparar aqui do lado, né? Getúlio Dornelles Vargas. Né? Getúlio Vargas, ele volta mais nacionalista do que nunca, né? O Vargas é uma figura que muda muito ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente olha para a história política do Vargas, é até difícil defini-lo. Porém, uma coisa não muda. O que é que não muda no Vargas? O discurso nacionalista. A outra coisa que não muda no Vargas, né, essa pretensão dele com as indústrias de base. Então, você tem o retorno do nacionalismo econômico e o Vargas vai, novamente, né, tentar emplacar uma indústria de base. Neste caso aqui, petróleo. Né? Então, descobre-se reservas de petróleo no Brasil e, na época, surge um debate entre aqueles que acreditavam que o petróleo deveria ser extraído por empresas norte-americanas. Esses foram apelidados de entreguistas, fácil entender o porquê, né? Então, quer dizer, você tem o petróleo, você vai entregar a extração, o refino para os estrangeiros. Então, são entreguistas. Né? E existiam aqueles que defendiam o desenvolvimento de tecnologia e mão de obra qualificada para extração e refino do petróleo aqui no Brasil. Esses eram chamados de nacionalistas. Não preciso dizer que os nacionalistas são varguistas. Né? Então, haverá uma disputa muito intensa que vai acirrar os ânimos políticos durante o governo Vargas, e o Vargas lança uma campanha nacionalista, popular, chamada O Petróleo é Nosso. Né? Essa campanha tem bastante efetividade. Em 1953, então, o governo consegue lançar a Petrobras. Né? Então, o Vargas tem uma vitória e a Petrobras, enfim, ela é iniciada em 1953, tá bom? Bom, quem não gosta disso é a oposição, né? Que vai cada vez mais, enfim, ser cada vez mais ácida contra o Getúlio Vargas. Em particular, um político chamado Carlos Lacerda, que era do partido UDN, União Democrática Nacional, tá bom? O Carlos Lacerda, ele era deputado federal, ele era líder da UDN, líder da oposição no Congresso Nacional, e ele era dono de um jornal bastante importante na época, chamado Tribuna da Imprensa. Tá? Então, o Carlos Lacerda, no seu jornal, vai fazer críticas assim muito violentas contra o Getúlio Vargas. Ele era o inimigo número 1 do Vargas, e o Vargas considerava o Carlos Lacerda o seu maior opositor. Né? Bom,
A relação de Vargas com o Carlos Lacerda piora em agosto de 1954. Por quê? O Carlos Lacerda tinha ido a uma palestra, né? E ao retornar dessa palestra, ele sofre um atentado criminoso, né? Estava ele, né, segurança particular, né? A apresentação agora travou, mas aqui você vai poder ver, né? O major Rubem Florentino Vaz, e o que vai acontecer basicamente é o seguinte, né? Neste atentado, enfim, alguém atira contra o Carlos Lacerda e contra o seu segurança. O Rubem Florentino Vaz morre, o Carlos Lacerda fica ferido, leva um tiro de raspão no pé, e o Carlos Lacerda, ele acusa diretamente o Vargas desse atentado. Como o Carlos Lacerda tem um jornal, isso é matéria de capa, né? No dia seguinte aparece lá a matéria de capa, né? Atentado contra o deputado Carlos Lacerda. A matéria atribuía-se o crime ao Getúlio Vargas. Isso vai, de alguma forma, moldar a opinião pública. Então, muitos conservadores vão às ruas exigindo, né, uma punição ao Vargas pelo bem da nação. Né? O problema é o seguinte: o Vargas não tinha nada a ver com esse atentado. Né? E o Vargas dizia: eu não tenho nada a ver com esse crime. Né? Bom, o que aconteceu no final das contas? Gregório Fortunato, que era amigo e segurança do Vargas, decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele não foi mandado pelo Vargas, ele faz por conta própria. E aí ele tenta resolver esse, digamos, entre aspas, problemas de Vargas, matando Carlos Lacerda e o Rubem Vaz. Só que ele não consegue matar o Carlos Lacerda. E a situação do Vargas piora ainda mais. Por quê? Porque esse assassinato, ele pegou muito mal. Claro, é um assassinato, né? Só que pegou muito mal, sobretudo em quem? Entre quem? Entre os militares. O Rubem Vaz era um major. Né? Os militares começam a pedir a deposição do Vargas. Né? A opinião popular em relação ao Vargas fica absolutamente fragilizada. Cresce a oposição ao governo. O Vargas, ele diz que não vai abandonar a presidência da República, apesar dos clamores. Né? Eu até apresentei um texto na segunda-feira, na aula que eu dei, do próprio Carlos Lacerda, dizendo: Vargas, renuncie pelo bem da nação. Né? O Vargas vai dizer: não, eu não vou renunciar. Dessa vez eu não sairei como saí em 1945. Dessa vez eu abandonarei o Palácio do Catete. Só saio daqui se morto. E no dia 24 de agosto, aqui dia 24 de agosto de 1954, o Vargas, ele se suicida. Né? Deixa uma carta de testamento. Importante deixar claro para vocês aqui que o Vargas, ele tinha pensamentos suicidas. Tá? Ele já havia cogitado suicídio em outros momentos da história. E aqui ele concretiza, digamos assim, isso que é uma permanente na sua mente. Por exemplo, quando acontece a guerra entre São Paulo e o governo federal em 1932, o Vargas registra, né, no seu diário lá, enfim, a possibilidade do suicídio. Então, para a prova, leva o suicídio como um fato. No dia seguinte ao suicídio do Vargas, manifestações de todo tipo, né? As pessoas tomam as ruas, enfim, começam a destruir bancas de jornal com jornais do Carlos Lacerda, ataques aos prédios da imprensa, enfim. Foi uma comoção que tomou conta do país. Né? Mas aconteceu. Né? E aí, gente, a morte de Vargas faz com que o vice-presidente, o Café Filho,
assuma a presidência. Só que o governo do Café Filho é um governo, digamos assim, de muita instabilidade política. Tá? Essa instabilidade política se dá em partes pelo suicídio do Vargas, em partes pela crise econômica que o Brasil enfrenta nesse momento. A gente tem uma balança econômica deficitária e uma inflação que corrói o salário do trabalhador. O Café Filho começa a sofrer uma pressão muito grande e aí ele renuncia depois de 1 ano e 6 meses de governo por problemas cardíacos. Quem assume no lugar do Café Filho? O presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Bom, aqui eu preciso dizer para vocês o quê? Um detalhe. O Carlos Luz assume a presidência num contexto em que o presidente que assumirá no ano seguinte já está eleito. Né? Quem é o próximo presidente? É o JK. E o JK já está eleito. O Carlos Luz é inimigo mortal do JK e ele tenta dar um golpe político com apoio de militares. Tá? Os militares eles não são um grupo homogêneo ainda nesse contexto. Tá? Você tem uma ala que nós chamamos de ala golpista, que é essa ala militar que o tempo todo tenta dar golpes, faz interferências ilegítimas e ilegais no sistema democrático, e há uma ala que preserva o sistema democrático, que tenta defender a Constituição. Essa ala nós chamamos de ala legalista. Bom, o que acontece aqui? O Carlos Luz se associa com a ala golpista para impedir a ascensão do JK. Né? Porém, né, um general legalista chamado Henrique Teixeira Lott, percebendo a articulação golpista do Carlos Luz, se antecipa e dá um contragolpe. Né? O que é que significa isso? Ele depõe o Carlos Luz e leva o sistema democrático. Quem é que pode assumir a presidência da República nesse momento? O presidente do Senado, Nereu Ramos. O Nereu Ramos assume a presidência, mas é um governo de transição apenas. Né? Ele vai ficar de novembro a janeiro de 1956 e transfere a faixa presidencial para o JK, que era do PSD. Tá? Bom, o JK... Ikeda, Oi. tá com um zoom no slide que não dá para ver tudo. Tá estranho isso, porque eu nem tô com zoom no slide, mas tudo bem. Deixa eu... Agora foi. O slide ele não está aparecendo no modo apresentação, ele está apresentando a tela inteira só. Eu acho que eu vou entrar com o meu iPad para ver a tela de vocês. Porque eu estou vendo aqui. Já entendi o que aconteceu. Bom, vou deixar aqui. Eu nem preciso apresentar a tela, então. Acho que vocês estão vendo isso aqui, ó. Vou deixar assim mesmo. Bom, Café Filho. Perdão, o JK, desculpa. Ele tem o lema dele, 50 anos em 5, né? Em 5 anos ele pretende... Aliás, antes de eu continuar, Marina, Famar, deixa eu ver quem mais que está aqui. Vitório, Calaça, Gabriel. Estão conseguindo entender agora o conteúdo? Tá fazendo sentido? Sim, Ikeda. Tá fazendo sentido sim, Ikeda. Sim, Ikeda. Beleza, numa tacada só é melhor, então. Ó, JK, tá? Parte mais difícil do governo JK é saber escrever o nome dele, tá? Por quê? Porque o conteúdo é simples. O JK, ele é um desenvolvimentista. Aliás, eu vou colocar o slide depois. Não está aí, mas essa é a principal marca dele. Ele quer desenvolver, em 5 anos, o equivalente a 50 anos. E ele tenta fazer isso com um plano de metas. Em aula, eu li pedaços de um livro que eu deixei disponível no Classroom. Aqui eu não vou fazer isso porque é um resumo da aula. Mas só para você entender. Tá?
o JK ele vai, de fato, cumprir praticamente todas as metas que ele coloca como promessa de governo. Algumas metas ele supera, só que isso tem um preço muito alto. O JK é o presidente que mais endivida o Brasil dentre todos os presidentes que a gente viu até agora. A brincadeira que eu costumo dizer é a seguinte: ele desenvolve em 5 anos o equivalente a 50, mas ele endivida o Brasil o equivalente a 50. Tá? O JK ele deixa uma dívida exorbitante para os próximos governos. No que consistiu o plano de metas? Desenvolver a indústria, o transporte, o setor de energia, e ele faz isso incentivando a entrada de multinacionais no Brasil, sobretudo multinacionais automobilísticas. Então, ele se compromete a construir rodovias, a desenvolver, por exemplo, setor energético, para que essas indústrias tenham capacidade de produção aqui. 2 indústrias são importantes, né? Furnas e Três Marias, por exemplo, né? E a partir daí, você tem uma questão que geograficamente é muito importante. Porque o JK condena a nossa sociedade ao transporte rodoviário e privado. Por quê? Porque é assim que incentiva a industrialização no Brasil, sobretudo no setor de transporte. Ele negligencia, por exemplo, o transporte ferroviário, o transporte fluvial, né? Que são transportes, digamos, mais barato, que polui menos e que, enfim, ele faz isso em detrimento do transporte rodoviário. O transporte rodoviário ele é o mais rápido e o mais barato para implementar, mas ele é o mais custoso para manutenção. Né? E ele é o mais custoso também para quem o utiliza, porque você está falando, sobretudo, do transporte privado. No entanto, a gente assume aqui que o JK recebe um Brasil e entrega outro. Ele recebe um Brasil que estava em vias de industrialização, mas um Brasil ainda muito rural, e ele entrega, de fato, um Brasil urbano. Né? A industrialização do JK se concentra principalmente no Sudeste, e isso gera problemas. Por quê? Porque a gente começa a ter, a partir desse momento, um fluxo migratório muito grande do Sudeste do Nordeste para o Sudeste. Eu vou tentar resolver um problema que eu estou tendo aqui com a apresentação de slides, tá? Quer ver? Vamos ver se você consegue enxergar agora a apresentação. Porque esse slide é um slide cheio de imagem, e aí você não vai conseguir ver ele do jeito que ele está ali. Minha tela. Agora sim. Ela está no... Bom, destaque aqui do governo do JK é a Fundação de Brasília, tá bom? Bom, Brasília é fundada com base em alguns argumentos. O primeiro deles era a ideia de levar mais segurança para a nação, né? Então, a capital, no Rio de Janeiro, era muito vulnerável a ataque por mar, né? Era muito vulnerável à pressão popular. Então, sempre que havia insatisfação, o povo ia diretamente no Palácio do Catete, colocava o presidente em risco, né? Enfim. Então, a ideia era transferir a capital para o Centro-Oeste, promover ali uma integração nacional, né? Levar o desenvolvimento para o interior do Brasil e, ao levar o desenvolvimento para o interior do Brasil, promover o povoamento, né? E a ocupação desse território. Ou seja, o JK ele tinha como intenção integrar o Centro-Oeste às demais regiões do país. O Centro-Oeste ainda era muito caracterizado por Mata Virgem, tá? Ele contrata grandes nomes para a produção de Brasília, e Brasília seria o símbolo de uma nova era. Seria, digamos assim,
o símbolo do novo Brasil produzido pelo JK. Ele vai fazer uma pressão enorme para que Brasília seja inaugurada assim, o mais rápido possível. Então, a quantidade de acidentes, assim, a gente não sabe ao certo até hoje quantas pessoas foram soterradas, morreram, desapareceram com a construção de Brasília, bem como a gente não sabe também ao certo, até hoje, o quanto custou a construção de Brasília. Por quê? Porque Brasília foi, digamos assim, construída num mar. Então, não tinha estrada que ligasse Brasília ao resto do Brasil. Então, todo o material de construção, tudo foi levado para Brasília via avião. Né? Então, um custo gigantesco, mas, né, ao final do governo, Brasília estava lá, pronta, enfim, para representar, digamos, este novo Brasil do JK. Tá bom? Bem, o JK sabe do desastre econômico que ele produziu no Brasil e ele próprio orienta o seu partido a não se candidatar. Né? Ele boicota as eleições, enfim, a candidatura do PSD em 1960, e quem vence as eleições de 1961, de 1960 para assumir 1961, é Jânio Quadros, um político excêntrico, né? Você pode perceber pela imagem, absurdamente caricatural, e o Jânio Quadros, ele era de um partido pequeno chamado PTN, Partido Trabalhista Nacional, que vai ter um discurso moralizador da política. Então, dizia ele que ia varrer a corrupção do Brasil, o símbolo dele era uma vassourinha, tem até o jingle dele no Google, você pode digitar para ouvir, né? Varre, 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 vassourinha. E ele vai usar, enfim, uma política teatral para ascender politicamente. Né? Então, ele se torna um político muito maior do que os demais nesse contexto. Né? Tem uma ascensão meteórica, diz que vai adotar uma política externa independente para o Brasil, isto é, que vai fazer aquilo que é o bem da nação, em nome da nação, e que não vai se submeter aos interesses ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, mas que vai buscar aquilo que é melhor para o Brasil. Gente, a política externa independente, às vezes aparece com a sigla PEI, P-E-I, né? Ela é um desastre. Por quê? Porque a gente está no meio da Guerra Fria. Aliás, nós não estamos apenas na Guerra Fria, mas a gente está no período de maior preocupação em relação à Guerra Fria. É o momento em que União Soviética e Estados Unidos quase chegaram às vias de fato, que é enfim, a década de 60. Bom, é nesse contexto de maior delicadeza da Guerra Fria que o Jânio Quadros reata relações diplomáticas com a União Soviética. Isso vai custar muito caro para ele, né? Por quê? Porque se ele tinha alguma simpatia da UDN por ser um liberal conservador, quando ele faz isso, ele perde totalmente o apoio do Carlos Lacerda, da UDN, que começa a fazer fortes críticas ao governo. Então, ele reata relações com a União Soviética, ele vai enviar depois, né, o vice-presidente para a China, que é o João Goulart, vocês vão ver daqui a pouco, e ele condecora o Che Guevara com a maior honraria que um estrangeiro pode receber, que é o Cruzeiro do Sul. Ele vai para Cuba visitar o Fidel Castro. Então, assim, totalmente fora da casinha para o contexto em que ele está vivendo. Né? Isso vai gerar desconfiança dos Estados Unidos em relação a Jânio Quadros, isso vai gerar um ódio absurdo da UDN em relação ao Jânio Quadros. Bom, do ponto de vista econômico, o Brasil herda os problemas criados pelo JK, uma dívida exorbitante, né, que repercute gerando inflação de 25% ao ano, e uma sociedade que sofre com isso, porque a inflação significa o quê? Aumento da pobreza. Mas, além disso,
aquele fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, ele se intensifica no governo do Jânio Quadros. E o Sudeste não está preparado para absorver esse excesso populacional. Resultado, desemprego. Desemprego, inflação, dívida externa, e aqueles que estão empregados têm congelamento de salários. Isso tudo gera um cenário muito instável para o governo. Então, a quantidade de greves começa a crescer cada vez mais, a insatisfação é geral em relação ao governo. Enquanto isso, o Jânio Quadros ele se apega a um discurso moralista. Por quê? Do ponto de vista econômico, ele não consegue aprovar nada no Congresso, porque ele não tem coalizão, ele não tem base de apoio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai proibir brigas de galo, ele vai proibir as mulheres de usarem biquínis nas praias, vai proibir concurso de Miss com maiô. Então, quer dizer, pautas absolutamente irrelevantes, pautas moralistas, enquanto o país vive uma das suas maiores crises políticas. Como ele não tem apoio no Congresso, ele decide, então, articular um golpe. Qual é enfim, o cálculo que ele faz? Ele manda o vice-presidente para a China, que é o João Goulart. O João Goulart ele era muito mal visto pelos militares golpistas e pelo setor empresarial, pela elite brasileira. Associavam o João Goulart, sobretudo, à esquerda, né, ao comunismo. O João Goulart não é comunista, tá? Tenho que deixar isso claro. Ele não é comunista, mas ele vai se associar, vão imprimir essa marca nele. E aí ele decide, então, fazer o quê, o Jânio Quadros? O Jânio Quadros decide renunciar à presidência, né, e acreditando que haverá uma comoção social, que o povo vai pedir que ele retorne, e aí a ideia dele era retornar com amplos poderes. Né? Só que o que acontece? Ele renuncia, não há uma comoção social, e o jogo segue. Né? O jogo segue, mas ele segue da pior forma possível. Por quê? Porque uma parte dos cálculos do Jânio Quadros estavam certos. Tá? Qual parte? Né? E aí a gente começa a falar do golpe. Estou acabando. Mais 20 minutinhos. O João Goulart estava na China, né? Ele era do PTB, o partido que a UDN mais odiava, né? Quer dizer, e ele precisava voltar da China para assumir a presidência no Brasil. Porém, os militares, em conjunto com políticos da UDN e setores da aristocracia empresarial brasileira, tentam dar um golpe. Né? Que golpe é esse? Né? Eles tentam impedir a posse do João Goulart. Simples assim. Acontece que, lá no Rio Grande do Sul, Brizola, Leonel Brizola, um político bastante importante na nossa história, percebendo a tentativa golpista da UDN e dos militares, organiza um movimento pela legalidade da posse de João Goulart. Ele tinha um programa de rádio que era utilizado diariamente, chamado Rede da Legalidade, e ele passa a incentivar a população a lutar contra o golpe. Aliás, ele próprio vai encher um caminhão de arma e distribuir para o povo para lutar contra o golpe que estava em curso já em 1961. O Brizola consegue o apoio do Terceiro Exército, que era o exército mais forte, mais sofisticado do Brasil, que é o Exército do Rio Grande do Sul, e isso acaba intimidando os golpistas, né? Essa possibilidade de uma guerra civil. Resultado, né? Há uma negociação para este impasse. Qual foi a solução? Vamos mudar a Constituição do Brasil. O Brasil se torna uma república parlamentar, o João Goulart assume a presidência, porém, quem governa o Brasil não é o presidente,
é o primeiro-ministro, é o chefe do gabinete. Então, o João Goulart assume a presidência da República e, num regime parlamentarista, qual que é a função do presidente? Basicamente, é representar o Brasil em missões diplomáticas. Então, o presidente ele é uma figura representativa no regime parlamentar, ele não tem poderes executivos. Quem passa a ter o poder executivo aqui, nesse caso, é o Tancredo Neves, que é o primeiro ministro, né, de 1961. Na sequência, a gente vai ter o Brochado da Rocha e o Hermes Lima, que são os chefes de gabinete que vêm na sequência. O fato é que o Brasil vive, de 1961 até 1963, uma situação muito delicada, né? Então, trabalhadores urbanos que fazem greves, enfim, com frequência, né? Então, movimento sindical tomando as ruas, enfim, de forma muito incisiva, estudantes que vão para as ruas também pedindo vagas nas universidades, e camponeses que vão pedir terra, reforma agrária, melhores condições de trabalho no campo. Por quê? Porque todo o avanço trabalhista que acontece durante a era Vargas vai privilegiar, sobretudo, o trabalhador urbano, né? Os camponeses eles estão negligenciados. Você tem, nesse momento da história, por exemplo, uma quantidade enorme de camponeses em situação análoga à escravidão, né? Então, um dos líderes do movimento camponês importantes é o Francisco Julião, que vai liderar as ligas camponesas, que surge em Pernambuco durante o governo do JK e que pede a reforma agrária, né? Bom, o João Goulart ele vai argumentar o quê? Que ele não tem nenhuma condição de fazer absolutamente nada para resolver os problemas do país, porque ele é presidente num regime parlamentar. E ele passa a semear a ideia de um plebiscito para o povo decidir se quer ou não o regime parlamentar ou presidencialista. Afinal de contas, ele havia sido eleito para assumir a presidência, caso fosse necessário. Bom, resultado, né? Em 1963, ocorre o plebiscito, a população vai às urnas, decide pelo presidencialismo, mais de 80% da população decide pelo presidencialismo, e aí começa uma nova etapa do governo do João Goulart, né, que é o João Goulart presidente, né? Aí ele tem pouco tempo para, enfim, resolver os problemas, e ele tenta fazer isso, enfim, às duras penas. Por quê? Porque o JK deixa uma dívida muito alta para ser paga com curto prazo, né? Então, boa parte da dívida do Brasil com os Estados Unidos tinha que ser paga no governo do João Goulart. E o governo tem uma dificuldade enorme de honrar os seus compromissos. Então, o que acontece? Estados Unidos e FMI bloqueiam créditos para o Brasil. E isso coloca o Brasil numa situação ainda mais delicada. Dívida externa alta, inflação absurdamente alta, queda no PIB de 5 pontos, né? Uma situação de desemprego, congelamento de salário, empobrecimento da classe trabalhadora. João Goulart ele tenta fazer reformas para resolver esse problema. Consegue? Não. Tá? Já adianto que não. Primeira tentativa de reforma é o plano trienal. E o plano trienal ele é a primeira derrota do governo, enfim, caracterizado por medidas ortodoxas. Basicamente, o plano trienal tinha como objetivo cortar financiamento, diminuir a circulação de dinheiro na sociedade e congelar salários. Um plano que não deu certo porque era muito impopular, né? Corte no financiamento desagrada o setor empresarial, congelamento de salário desagrada o setor trabalhistas, né? Então, ele tenta lançar, na sequência, as reformas de base. As reformas de base são importantes, tá?
adianto que elas não são aprovadas também. Então, na reforma de base, você tem um conjunto de propostas para alterar a base, a estrutura do nosso país, sendo que as duas principais reformas são a reforma agrária e a reforma política. Tá? Reforma agrária previa o quê? Uma reforma agrária. Né? Aqui já se sabia, enfim, que a concentração fundiária que caracterizava o Brasil na década de 60, ela era muito danosa para o próprio desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Uma concentração fundiária muito acentuada, que produz uma desigualdade também muito profunda e que, portanto, impede o capitalismo de se desenvolver. Por quê? Porque para o capitalismo se desenvolver, você precisa ter mercado consumidor, você precisa ter competitividade nos setores produtivos, e a concentração fundiária não permite isso. Né? Então, fazer uma reforma agrária produziria o quê? Um destrave no desenvolvimento do capitalismo. Né? Havia duas propostas em discussão. A primeira foi rechaçada de cara, que era uma proposta de reforma agrária sem qualquer indenização, e a segunda, que previa pagar a reforma agrária com títulos da dívida pública. Bom, ela quase foi aprovada, mas não foi. Tá? A Constituição previa que o pagamento da reforma agrária deveria ser feito em dinheiro. O governo não tinha dinheiro em caixa. A gente estava devendo até a alma para os Estados Unidos. Então, a ideia de pagar com títulos da dívida era uma boa ideia. Só que aí a gente tem um outro entrave. Né? Como é que a gente faz o pagamento lá na frente dessas terras? O valor delas serão reajustadas de acordo com a inflação ou de acordo com a valorização do imóvel. E foi nesse debate que a reforma agrária travou. Né? O grupo queria que a terra fosse valorizada, que o pagamento fosse reajustado com a valorização do imóvel. Outro grupo queria que fosse a valorização da inflação. Né? No final das contas, a reforma agrária não foi aprovada, e é isso que você tem que saber para a prova. A outra reforma, que é pouco falada por professores, inclusive, é a reforma política eleitoral. Por quê? Porque ela previa o voto dos analfabetos. E essa nem foi discutida no Congresso. Né? A direita udenista ela não concebia a possibilidade dos analfabetos votarem, porque diziam que os analfabetos correspondiam a um tipo de voto desqualificado que seria facilmente submetido ao discurso demagógico. Tá? Então, tem a impressão de que a direita via no voto dos analfabetos a possibilidade da esquerda ganhar poder político. Né? Enfim, mas a reforma política não foi à frente, nem chegou a ser, foi rechaçada logo de cara. Né? E a gente tem outros itens da reforma de base, por exemplo, aumento do salário mínimo, controle de remessa de lucros para o exterior. Então, as empresas seriam taxadas em até 30% no seu lucro, e o objetivo é pegar esse lucro para reinvestir em infraestrutura no Brasil, estradas, rodovias, portos, enfim, hospitais, escolas. Controle sobre a entrada de capital estrangeiro no país. A ideia aqui é fazer com que o país mantenha a sua soberania, que o Brasil não seja tão submetido, digamos assim, à manipulação do capital estrangeiro. Reforma tributária, importantíssima, a gente não fez isso até hoje, né? Enfim, o mais rico paga menos, o mais pobre paga mais, impostos proporcionalmente falando. Né? Então, o João Goulart defendia a ideia de uma reforma tributária. Reforma tributária é uma questão de justiça social, tá? Se alguém tiver dúvidas, eu posso depois em aula lá no Poeire, no colégio lá, enfim, dar maiores detalhes de como é que essa reforma ela acontece no Brasil. Reforma bancária previa o quê? Maior concessão de empréstimos a juros menores para o setor empresarial. E reforma universitária, ampliação das vagas universitárias
para formação, capacitação de mão de obra qualificada no Brasil. Tá? Isso promoveria o quê? O desenvolvimento, inclusive, de tecnologia em nível nacional. Bom, as reformas de base são aprovadas no Congresso? Não. O João Goulart não tem apoio no Congresso Nacional. Então, ele decide apelar para o povo, tá? Populismo. Tá? Então, ele organiza um comício da Central, conhecido também como Comício Monstro, reuniu mais de 200 mil pessoas, os números variam entre 200 e 250 mil pessoas, e qual era o objetivo do João Goulart? Né? O objetivo era pressionar a aprovação das reformas de base. Então, ele tem o apoio da esquerda, Frente de Mobilização Popular, Frente Progressista de Apoio às Reformas de Base, são grupos de esquerda que reúnem todos os movimentos de esquerda do país. Né? E a ideia aqui é forçar a reforma, é lutar pelas reformas, porém, dentro do jogo democrático, garantindo o calendário eleitoral. Certo? Isso é importante destacar. Por quê? Porque o golpe militar foi dado alegando que havia um golpe em curso no Brasil. Não havia golpe nenhum. Né? O João Goulart, nesse comício monstro, ele se emociona, ele dá como aprovado algumas das reformas, né? Ele assina, na sequência do comício, alguns decretos, no sentido da reforma de base, e a direita, então, ela entra em pânico, né, com a possibilidade de que as reformas de base pudessem ser, digamos assim, aprovadas pela via do decreto. Então, 2 semanas depois, a direita vai às ruas, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Enfim, é um movimento que vai pedir a deposição do João Goulart, né? E aí o nome é interessante, né? Porque Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Então, assim, criaram uma fantasia, né? Porque em nenhum momento o João Goulart ameaça as liberdades individuais. Né? E aí tem um outro detalhe que eu também não entendo, né? Que é Marcha da Família com Deus. Não entendo qual que é a relação do governo do João Goulart com a ameaça à família, à religião. Né? Por quê? Porque no Comício Monstro não tem absolutamente nada, né, relacionado à questão da família, à questão da religião, tampouco à questão da liberdade. Mas o que a gente está vendo aqui, né, é a criação de um discurso, de um pretexto, de uma narrativa para a deposição do João Goulart. Então vão imprimir no João Goulart a alcunha de comunista. Repito, ele não era comunista. Ele não está ameaçando, né, as instituições políticas brasileiras. Mas aqui cria-se esse discurso. E aí, a direita se articula com os setores militares novamente, setor empresarial, e início a uma articulação golpista que vai, de fato, resultar na deposição forçada do João Goulart. General Olímpio Mourão é o primeiro, né, a fazer isso. A gente chama esse episódio de rebelião militar, né? Rebelião militar golpista. O Olímpio Mourão ele desobedece, inclusive, o próprio exército golpista. Por quê? Porque eles pretendiam dar um golpe, mas não no momento em que o Mourão bota o tanque na rua. Tá? Ele se antecipa, coloca os tanques na rua, e ele partiria ali de Minas até o Rio de Janeiro, onde ele se encontraria com, enfim, com seus apoiadores e tentariam, de algum modo, articular um movimento para derrubar o João Goulart. Né? O Olímpio Mourão não faz isso do nada, ele faz isso tendo a certeza que tem o apoio dos governadores. Aliás, o governador de Minas apoia o Olímpio Mourão nesse movimento. Quando chega no Rio de Janeiro,
governador do Rio de Janeiro também, digamos assim, o apoia, e aí você tem os governadores que apoiam, né, os militares. Guanabara, Minas Gerais e São Paulo, Adhemar de Barros. O João Goulart, ele tinha condições de impedir o golpe? Tinha, né? Mas ele não faz. O João Goulart tinha o apoio das tropas do Terceiro Exército, que eram superiores, eram, enfim, poderiam facilmente fechar o cerco, né? Porque o general Mourão ele vai com um grupo de recrutas, né? Enfim, não era um grande exército bem treinado, nada disso. Os conselheiros do João Goulart aconselham ele a pôr o exército na rua. Aconselham, olha, você tem o apoio do exército da ala legalista, bote o exército na rua, né? Fecha o cerco para o Olímpio Mourão. Só que o próprio João Goulart tenta resolver isso pela via do diálogo, e ele teme uma guerra civil. Né? O próprio Brizola, depois, anos mais tarde, vai dizer que o João Goulart foi um frouxo, porque ele não tomou a decisão que ter sido tomada naquele momento, que era impedir o golpe com as forças que ele tinha. Ele recua, né? Ele vai para Brasília, chega em Brasília, inclusive, um ambiente muito hostil, né? Ele vai de Brasília para o Rio Grande do Sul, né? Tentar organizar uma base de apoio para evitar o golpe. Só que os militares, eles têm o apoio dos governadores, ele tem apoio das elites rurais, do setor empresarial urbano e tem o apoio da imprensa, né? Toda a imprensa vai se reunir num movimento chamado Rede da Democracia e vão massivamente exigir a renúncia do João Goulart. A imprensa aqui no Brasil muito liberal, exceto um veículo de comunicação que não faz parte desse conluio da imprensa, que é um jornal mais de esquerda, né? Enfim, todo esse movimento que acontece no Brasil, ele é monitorado e apoiado pelos Estados Unidos, né? O presidente norte-americano chega a se pronunciar sobre a situação, dizendo que João Goulart não é interessante para os Estados Unidos, que um nome bom para os Estados Unidos seria o Castelo Branco. Então, o Lincoln Gordon é o responsável, inclusive, aqui. O Lincoln Gordon é um diplomata, embaixador norte-americano, que vai manter os Estados Unidos informados do que acontece no Brasil. E o Lincoln Gordon é o cara que, por exemplo, vai dizer que o João Goulart é comunista, né, para o governo norte-americano. Então, o que vai acontecer? O governo norte-americano dispõe para o exército brasileiro, ala golpista, força de apoio, né? Então vai dispor recursos, armamentos, enfim, tudo que for necessário caso ocorra uma guerra civil entre a ala legalista e a ala golpista. E isso faz com que o João Goulart recue ainda mais. Por quê? Porque então o João Goulart no Rio Grande do Sul, ele percebe que o cerco está fechando. O Congresso Nacional declara vaga a presidência da República, mesmo o João Goulart estando no Brasil, né, que é um dos maiores absurdos que tem na nossa história. E então o João Goulart, enfim, foge, percebendo que não tinha como contornar a situação mais, percebendo a forte presença dos Estados Unidos, setores empresariais, exército, enfim. A própria ala legalista começa a se fragmentar nesse momento, né? Então o João Goulart ele foge do país, e então os militares tomam poder, né? Cercam o palácio. Aliás, Ranieri Mazzilli assume provisoriamente a presidência junto com uma junta militar. Eles caçam mais de 40 políticos. Enfim, os políticos de oposição, enfim, são caçados, e depois de caçados, ocorre uma eleição indireta para a presidência do Castelo Branco, né?
Então, vejam, um golpe, né? Um golpe. Então, até aqui, tudo bem, gente? Vocês estão vivos, acordados? Sim. Tá dando pra entender? Tá bom. Tá. Começou com uma quantidade enorme de pessoas, agora já diminuiu. Bom, parabéns aí para quem ficou até agora. Comentar aqui um detalhe importante. A escola nem sabe que eu estou dando essa aula aqui, cara. Eu estou fazendo por livre e espontânea vontade. Então, é isso, tá? Só para deixar-nos informados. Porque isso não está no calendário, isso não... vou tomar falta. Não vai ter falta, não tem porcaria nenhuma. É mais para você ficar por dentro mesmo do assunto. Bom, o que acontece? Isso aqui é uma tela importante que eu sugiro que vocês deem print, porque é ela sobre... Eu fiz um resumo da coalizão golpista, né? Então, você tem setores da UDN e das Forças Armadas. Eu repeti Forças Armadas 2 vezes, vou apagar aqui, tá? Empresários e lideranças civis, governadores de oposição, imprensa liberal conservadora, que eram todos os jornais, menos a Última Hora, grupos da sociedade civil. Que grupos são esses, tá? Organizações, sobretudo católicas, né, conservadoras, o apoio dos Estados Unidos, né, Lincoln Gordon, Van Waters, que vão justamente colocar em prática a Operação Brother Sun, que é a operação dos Estados Unidos de apoio ao golpe militar no Brasil. Gente, você está aí de boa? Assista um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. Esse é o documentário que explica, é um documentário muito bom para você que vai fazer a prova do IA, tá? Explica a presença dos Estados Unidos no golpe militar. Tá? Você não precisa assistir ele inteiro, assiste só o comecinho que mostra o golpe, tá? E a partir de 1963 você tem a convergência de outros grupos, tá? Aqui eu incluiria quem? O partido, o PSD, ok? Bom, como é que eu leio não, né? Tá acabando, mais 5 minutinhos. Como é que eu leio? É isso que sou eu mesmo. Como é que eu leio o processo do golpe? Eu didatizei pensando o golpe em 4 fases. Primeira fase, conflito entre os poderes, errado pelas reformas de base, rebelião civil, as manifestações sociais pedindo golpe, as marchas da família. Segunda fase é a rebelião militar, Olímpio Mourão botando tanques na rua, e o governo que não reage. Essa letargia ela é decisiva para o golpe. Né? Terceira etapa, parlamentar. É o Congresso anunciando vaga à presidência da República, tendo um presidente em exercício. Acho que não tem nada mais escandaloso do que isso na nossa história. Né? Quarta etapa, a legitimação do golpe. Então, no dia 9, você tem uma determinação chamada ato institucional, é um decreto, que vai caçar os deputados de oposição, e aí, sem a oposição, se faz uma eleição que elege o general Castelo Branco para o Congresso, no Congresso Nacional. Então, percebam, uma eleição sem oposição é uma eleição legítima? Não. Né? Então, quer dizer, aqui já está dado o golpe, aqui já é ditadura. Só que a ditadura ela vai piorando, ela vai se tornando cada vez mais violenta e autoritária ao longo do tempo. Tá? O Hélio Gaspari gosta de chamar esse episódio, estou até com o livro dele ali, ele fala que é uma ditadura envergonhada. Os militares têm vergonha de falar que é ditadura no começo. Tá? A minha opinião é ditadura desde o primeiro dia, e, enfim, não é a minha opinião, tá? Isso aí é a leitura que nós fazemos do golpe, nós quem? Sobretudo, eu estou aqui pensando com um autor bastante relevante na área, que é o Marcos Napolitano e o Carlos Seco.
né? São dois historiadores, são as duas maiores autoridades sobre o tema no Brasil. Eles falam, não, é golpe, é ditadura desde o começo, não teve conversa. Né? Leitura sobre o golpe. Eu acho... Bom, vocês querem que eu fale isso agora ou preferem que eu fale isso na aula? Porque eu posso falar isso na aula também, tá bom? A ideia aqui era basicamente fazer um resumão. Acho que vocês conseguiram entender, né? Ficamos mais do que o esperado. Podemos falar sobre teoria sobre o golpe militar na aula? Ou vocês preferem agora? Acho que pode ser na aula, porque já tá meio cansativo. Eu acho que Beleza. você foi na aula, Ikeda. Então, maravilha. Então, na aula eu falo da teoria do golpe. Eu acho que você já falou pra nossa sala, na verdade. Não, é que eu acho que... Eu não sei se foi na aula extra ou não. Não, eu acho que Não, talvez foi- tenha sido na aula. Foi quarta-feira. Você passou pra gente, Keda. Foi ontem. É que vocês... É que todo mundo tava falando, ai, tô perdido, tô não sei o quê, barani, baraná. Falei, deixa eu passar o conteúdo de novo. Cara, se você gostou e se fez sentido para você a aula, me deixa saber depois, tá? E obrigado pela presença, um abraço a todos. Fiquei feliz de ver aí que a turma que pediu a aula está presente. Abraço, gente. Obrigada a você, Keda. Valeu, Keda. Obrigada, tchau. Obrigado por Obrigada, ajudar. Ikeda. Tchau. Valeu, Kedon.